Code Open. Se a sua empresa tem laboratório de inteligência artificial, servidor com GPU, demo Gradil, cedular de inferência ou banco de dados usado por agentes, o alerta das últimas 24 horas é direto. Verifique exposição agora. A NVD publicou CVEs críticos em ferramentas reais do ecossistema de inteligência artificial. O destaque é a CVE 2026-63767 em Transformers, com CVSS 9,8, ligada ao Cedular Server e a deserialização insegura de picles sem autenticação. Logo ao lado está a CVE 2026-63766 em GPT-Suvits, também CVSS 9,8, descrita como injeção de comandos em caminhos da interface web. Duas falhas diferentes, o mesmo padrão, interfaces de desenvolvimento e automação que parecem locais, mas podem estar ouvindo na rede. Tese central. A onda de CVEs críticos em Transformers e GPT-Suvits mostra que ferramentas de inteligência artificial criadas para laboratório podem virar superfície de ataque corporativa quando ficam expostas sem autenticação, patch e isolamento. Pergunta dramática: se um demo de inteligência artificial ou cedular de inferência saiu do notebook e entrou na rede, como saber hoje se ele é só ferramenta interna ou uma porta crítica para execução de código? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não há payload, prova de conceito, comando de exploração, cadeia operacional ou passo a passo que facilite abuso. O objetivo é transformar um alerta técnico em decisão prática. Quem deve agir, quais fatos são confirmados, onde há incerteza. Porque o ângulo de inteligência artificial é real, e qual sequência reduz risco sem pânico. Começando pelos fatos confirmados. A CVE 2026-63767 foi publicada pela NVD em 20 de julho de 2026. A descrição oficial fala em Transformers até a versão 0.6.3, corrigido em commit identificado nas referências upstream. O problema está em uma rotina de cedular server com sockets MQ onde dados serializados não confiáveis podem ser processados sem a barreira de autenticação adequada. A métrica CVSS 3.1 coletada é 9,8 crítica, com vetor de rede, baixa complexidade, sem privilégio exigido e sem interação do usuário. Em linguagem simples, se esse cedular estiver acessível por quem não deveria, o impacto pode sair do campo do bug e chegar ao controle do processo. A segunda falha, CVE 2026-63766, também foi publicada em 20 de julho. Ela afeta GPT-Suvits até 20250606V2 Pro. A descrição da NVD aponta a injeção de comando no VBUI.py, envolvendo funções de processamento de áudio ligadas a ASR, Slicing, Denoise e UVR5, quando valores de texto chegam a comandos executados pelo servidor. A pontuação também é 9,8 crítica. Aqui o detalhe defensivo é importante. GPT-Suvits é uma ferramenta de voz e áudio usada por criadores, pesquisadores e times técnicos. Muitas instalações começam como experimento local. O risco aparece quando essa interface vira serviço compartilhado, é publicada para conveniência, roda com permissões amplas ou guarda chaves no ambiente. O terceiro ponto do dia não é de inteligência artificial generativa diretamente, mas entra no mapa porque muitas arquiteturas de agentes e produtos de dados dependem de bancos e apps. A CVE 2026-63756 em SurrealDB, antes da versão 3.1.0, trata de uma condição de corrida no endpoint HTTP, RPC. A descrição indica que requisições não autenticadas em situação concorrente podem herdar estado de sessão autenticada. A severidade coletada é alta CVSS 8,1, com impacto alto em confidencialidade, integridade e disponibilidade. O quarto item, CVE 2026-63735, afeta SurrealDB antes de 3.2.0 e envolve validação de escopo em rotas customizadas de API, permitindo que usuários autenticados possam alcançar endpoints fora do namespace ou database pretendido. Por que isso importa além de uma lista de CVEs? Porque a infraestrutura de inteligência artificial cresceu muito mais rápido do que seus controles. Um time baixa uma ferramenta para testar um modelo. Outro expõe uma interface para colegas validarem áudio. Um terceiro sobe um cedular perto das GPUs. Um quarto conecta agentes a um banco moderno. O que era laboratório vira dependência. O que era porta local vira acesso remoto. O que era token temporário vira segredo permanente. E quando o inventário não acompanha essa transformação, ninguém sabe quais demos já viraram produção. A linha do tempo reforça a urgência. No recorte coletado, NVD retornou registros críticos e autos publicados entre 20 e 21 de julho.
As páginas oficiais de referência incluem issues, pull requests, commits e advisories em GitHub, além de páginas da Vulncheck usadas como apoio. A tentativa de consultar o feed JSON da CISA-KEV neste ambiente retornou bloqueio HTTP 403 e foi registrada sem repetição. Isso significa que este relatório não afirma presença no catálogo KEV. O que ele afirma é suficiente para a triagem, a CVSS crítico em ferramentas de inteligência artificial, a referências upstream, e a impacto potencial quando serviços ficam expostos. Vamos separar impacto de especulação. Confirmado, Transformers até 0.6.3 aparece na NVD com uma falha crítica relacionada à deserialização insegura no Cedular Server. Confirmado, GPT Suvits até 20250606V2 Pro aparece com Command Injection em vbui.py. Confirmado, SurrealDB tem duas entradas altas ligadas à seção RPC e escopo de rotas customizadas. Não confirmado por este relatório. Exploração em massa, campanha criminosa específica, vazamento em empresa determinada, ou abuso coordenado por agentes de inteligência artificial. O ângulo de inteligência artificial aqui não é marketing, está nos próprios produtos afetados e no contexto operacional em que essas ferramentas costumam ser implantadas. Agora, o que muda para a defesa? Primeiro, inventário. Procure por Transformers, GPT Suvits, Gradle, servidores de demonstração, cedulars, portas EMQ, notebooks compartilhados, containers de laboratório, OS com GPU, ambientes de pesquisa e serviços que foram publicados para facilitar teste. A pergunta não é apenas se o pacote existe. É onde ele roda, quem consegue alcançá-lo, com qual usuário, com quais variáveis de ambiente, quais volumes montados, quais credenciais disponíveis e quais logs são preservados. Segundo, exposição de rede. Uma ferramenta de inteligência artificial não deve ser tratada como segura apenas porque nasceu para uso interno. Se a interface não precisa ser pública, retire da internet. Se precisa ser usada por equipe remota, coloque atrás de VPN, proxy de acesso confiável, autenticação forte e regras de rede restritivas. Para Cedular e Worker, permita somente comunicação entre componentes esperados. Serviços de laboratório não devem aceitar tráfego de qualquer origem, especialmente quando rodam perto de GPUs caras, datases sensíveis ou credenciais de nuvem. Terceiro, patch e versão. Para Transformers, as referências da NVD apontam commit, issue e pull request do projeto. O caminho defensivo é acompanhar o upstream, atualizar para a versão corrigida quando disponível ou aplicar orientação do fornecedor com controle de mudança. Para GPT Suvits, monitore issue e advisory, atualize quando houver correção e evite exposição enquanto a versão instalada não estiver validada. Para SurrealDB, use as versões corrigidas indicadas pelos advisories, antes de 3.1.0 e antes de 3.2.0 conforme o caso. Depois do patch, confirme a versão em execução. Não confie apenas no build de imagem ou no comando de deploy. Quarto, privilégio mínimo. Se uma ferramenta de inteligência artificial precisa processar áudio, modelos ou prompts, isso não significa que ela precise ler todos os diretórios do host. Rode com usuário dedicado sem privilégios administrativos, sem socket Docker exposto, sem chaves de cloud no ambiente quando não forem necessárias, com volumes limitados e rede segmentada. A diferença entre uma falha crítica e um incidente catastrófico muitas vezes é o que o processo vulnerável podia acessar depois da primeira falha. Quinto, resposta se houve exposição. Não espere prova pública de exploração para revisar sinais. Procure conexões de origens incomuns, processos filhos inesperados, alterações em pacotes, criação de arquivos fora do padrão, conexões de saída para destinos desconhecidos, reinícios do serviço, falhas repetidas, uploads estranhos, modelos ou datases modificados e uso anormal de GPU ou CPU. Se havia tokens, chaves de API, credenciais de nuvem, vBUAs ou segredos no mesmo ambiente, trate a rotação como prioridade proporcional à exposição. Sexto, dados e vazamento. Este relatório não afirma vazamento confirmado, mas ferramentas de inteligência artificial frequentemente convivem com dados que não deveriam vazar. Amostras de voz, transcrições, prompts internos, documentos de clientes, datases de treinamento, logs de conversa, chaves de API e arquivos de configuração. Se uma interface vulnerável esteve exposta, a investigação precisa olhar além do binário. Ela deve mapear quais dados estavam montados, quais usuários acessaram, que arquivos foram processados e se houve saída anormal de rede. Sétimo, regulação e governança. Quando inteligência artificial entra em produção, ela herda obrigações de segurança, privacidade e auditoria.
Um demo que processa a voz de clientes, documentos internos ou dados pessoais não é apenas ferramenta técnica. Ele pode exigir retenção de evidências, avaliação de impacto, comunicação interna e, em alguns contextos, análise de notificação. A defesa responsável evita alarmismo. Vulnerabilidade não é vazamento, mas também evita negação. Exposição sem inventário pode virar incidente antes que a equipe saiba que o serviço existia. Para pequenas equipes, a sequência mínima de hoje é objetiva. 1. Localizar transformers, GPT Suvits, SurrealDB e interfaces Gradle ou cedulers expostos. 2. Bloquear acesso público desnecessário. 3. Atualizar ou aplicar mitigação oficial. 4. Rodar com privilégio mínimo e sem segredos desnecessários. 5. Revisar logs de conexão, processos e arquivos. 6. Rotacionar credenciais quando houver chance real de exposição. 7. Documentar exceções com dono e prazo. Para empresas maiores, acrescente varredura de ativos CMDB/SOM, inventário de containers, consulta a times de dados e pesquisa, revisão de regras de firewall, telemetria centralizada, backup e plano de comunicação. Não limite a busca ao time de segurança. Muitas ferramentas de inteligência artificial são instaladas por ciência de dados, produto, engenharia de áudio, automação, marketing técnico ou pesquisa. A pergunta correta é organizacional. Quem consegue publicar um serviço de inteligência artificial e como segurança descobre isso em menos de 24 horas? Resumo defensivo final. A CVE 2026-63767 em Transformers e a CVE 2026-63766 em GPT Suvits são críticas, CVSS 9,8, e atingem ferramentas reais de inteligência artificial quando expostas sem controles adequados. A CVE 2026-63756 e a CVE 2026-63735 em SurrealDB completam um alerta para bancos e apps usados em sistemas modernos. O plano não é procurar payload na internet. O plano é inventariar, reduzir exposição, corrigir, isolar, remover segredos, monitorar sinais e preservar evidência. A resposta para a pergunta dramática é esta: um demo de inteligência artificial vira porta crítica quando escuta na rede, roda com privilégio demais e ninguém o colocou no inventário. A defesa começa antes do incidente. Trate laboratório como superfície de ataque. Trate cedular como fronteira de segurança e trate qualquer interface de inteligência artificial exposta como aplicação web. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que precisa ser feito hoje.